Agora vamos até Tijuca. A nossa equipe de reportagem foi à cidade para saber como está o inquérito que apura denúncias de que um comerciante teria abusado de crianças entre 5 e 12 anos de idade. A reportagem de Juliana Sene. Em Tijucas, cerca de 50 quilômetros da capital Florianópolis, um comerciante conhecido da cidade virou assunto e foi alvo de 2 inquéritos policiais. O homem, que hoje tem mais de 60 anos de idade, é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 5 crianças. Sempre da mesma maneira, segundo os relatos das vítimas, oferecendo doces e dinheiro em troca da inocência das meninas, que tinham na época entre 6 e 12 anos de idade. As vítimas, todas do sexo feminino, hoje já são adultas. Apenas uma delas ainda tem 17 anos. Os abusos só vieram à tona publicamente depois que uma das garotas abusadas resolveu procurar a polícia e divulgar o caso em jornais locais do pequeno município, que tem 38 mil habitantes. A jovem, que está com 24 anos, diz que os abusos ocorreram quando ela tinha 6 anos. Foram 5 vezes até que ela resistiu. O abusador era amigo da família da vítima e se aproveitava quando a criança ficava sozinha. Em uma das situações, segundo a jovem, ele disse aos pais dela que iria levar a garota ao mercado e a levou a um motel. Quando criança, é medo de os pais não acreditarem. A criança tem uma fantasia na cabeça que os pais não vão acreditar. Na adolescência, eu tive um pensamento mais racional. Meu pai era muito novo, muito defensor da família, então eu tinha medo do que ele fizesse alguma coisa. E viesse acontecer uma tragédia na família, né? Não houve conjunção carnal, mas qualquer ato sexual configura crime de estupro de vulnerável quando a vítima tem até 14 anos de idade. A jovem só decidiu contar aos pais 18 anos depois do abuso, quando soube que a própria mãe iria depor a favor do abusador em um processo que ele respondia por estupro de vulnerável. Eu só quero que a justiça seja feita. Eu quero que ele nunca mais possa chegar perto de uma criança. Que o que ele fez com a minha filha e com todas essas meninas que hoje já denunciaram ele e comprovaram, não existe dúvidas de que ele é esse monstro. Não existe nenhuma dúvida. O suspeito foi condenado em um outro processo lá de 2012, na época contra uma criança que tinha 8 anos de idade. No depoimento, a vítima relatou que o homem a obrigava a passar as mãos nas partes íntimas dele e depois oferecia dinheiro. A condenação saiu recentemente, depois de 10 anos da abertura do processo. Ele foi condenado a 13 anos de prisão, mas pôde recorrer em liberdade, porque o julgamento aconteceu em primeira instância. A vítima, segundo nos autos, tem autismo e na época sofria de um câncer. A vítima, que mostramos no começo da reportagem, soube da condenação e que o réu iria recorrer em liberdade. Então denunciou o caso em jornais locais e outras vítimas apareceram. Nesta postagem de um jornal de Tijucas na internet, uma jovem relata que também sofreu abusos quando tinha entre 10 e 12 anos. O relato é que o abusador frequentava um estabelecimento da família da menina e oferecia brinquedos e doces. Chegou a passar a mão no corpo da criança. A vítima ainda escreveu que, na época, achava que tinha culpa e que teve vergonha de contar aos parentes sobre a situação que viveu. Com novos casos aparecendo, no dia 29 de setembro deste ano, foi aberto um novo inquérito contra o mesmo suspeito. Desta vez, o homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, para que ele não fugisse ou para que não cometesse novos crimes. O inquérito está em fase final de conclusão. Já ouvi todas as pessoas que eram necessárias, já vi testemunhas, já ouvi vítimas. Até 2009, caso ocorresse um crime dessa natureza, a vítima precisava representar, ou seja, manifestar interesse de que o procedimento fosse instaurado e que a pessoa fosse, enfim, punida. Como elas não exerceram esse direito dentro do prazo, que seria até 6 meses após completarem 18 anos,
Em razão disso, eu não pude estar no inquérito, mas elas foram ouvidas como testemunhas para corroborar, confirmar a versão das vítimas efetivamente incluídas no inquérito. Basicamente, ele agia da mesma forma, se aproximando das vítimas, crianças, oferecendo presentes, doces, criava então essa relação de confiança com a vítima e, quando ficava sozinha com elas, aproveitava então para praticar os atos. O inquérito policial deve ser concluído até esta semana e depois será avaliado pelo Ministério Público, que pode ou não apresentar denúncia contra o comerciante suspeito de abusar de crianças. Então, nós precisamos falar sobre violência sexual. É uma dor incrível. Eu digo sempre que não tem errorex humano que tire essa dor, porque quem abusa são as pessoas que estão próximas. 80% são pessoas que estão próximas. Então, a gente precisa falar sobre essa temática para que ninguém mais sinta essa dor. Continuarei na luta para que as crianças passem por educação sexual familiar, que é a mais próxima, e escolar, que é a científica. E que nada venha nos tirar esse direito de educar essas crianças e a educar para serem livres. Então, que cuidemos dessa geração que está por vir. Veja só, 80% dos abusadores estão no convívio intrafamiliar, pessoas que têm a confiança das crianças, meninos e meninas, e utilizam esse meio para abusar deles e delas. Isso é um absurdo. A criança, quando apresenta sinais de que algo está errado, muitas delas ficam irritadiças, ou caladas, ou retraídas, e o papai e a mamãe têm um papel importantíssimo, até a escola em si, os professores, eles conseguem identificar a mudança de comportamento e que algo está errado. Por isso, o diálogo, a conversa, o bom entendimento de como abordar e saber o que pode estar acontecendo é importante em todos os âmbitos. É familiar, é também no trabalho, porque muitas dessas mulheres, elas têm dificuldade, às vezes, de relacionamento. Muitos homens também que são abusados quando criança têm dificuldades de relacionamento, e isso em razão das dificuldades relacionadas ao abuso sexual que sofreu lá na infância e hoje repercute em vários sintomas do seu dia a dia. Então, o Balanço Geral está aqui. Se você de Tijucas, que está nos assistindo, também foi vítima desse abusador, entre em contato com a Polícia Civil. Caso você não queira explicitar a própria Polícia Civil para não se expor neste primeiro momento, nós estamos aqui para te atender e o Balanço Geral, a NDTV Record, tem um papel fundamental na cobertura desses fatos, porque nós queremos prisão, condenação para esse tipo de gente que comete atos tão maléficos à saúde mental e sexual de uma criança que depois se torna um adulto com várias consequências. Faça parte desse hall de pessoas, nesse grupo de pessoas que denunciam. Não deixe para depois, tem que denunciar.